Murilo, uma pergunta que a galera sempre faz, cara. Você e o Ruas, né, sempre que fazem enquete com relação a Hall da Fama do UFC, né, o nome de vocês é sempre citado. Você, pô, a tua história, por isso que eu falei, né, cara. O Ruas também, de certa maneira, assim como você, vocês são dois personagens que não é só a questão de reconhecer o que vocês fizeram pelo UFC. É uma questão de personagens que tiveram importância no crescimento do esporte, né? O Ruas, pô, lutou em 84, né, que ele vale tudo, com Pinduca ainda, quer dizer, passou a fase do vale tudo, né? Depois foi no UFC, ganhou o torneio, você, pô, ganhou o peso. O que você acha que os caras não reconhecem, não colocam, por exemplo, vocês dois como Hall da Fama lá? Falando de mim aqui, tá? Na verdade, eu lutei 4 lutas no UFC, né? Infelizmente, foram poucas lutas. Eu acho que minha performance foi muito boa. Eu acho que eu deixei um recado importante na época que eu estava lutando, que você poderia lutar em alta performance em todas as disciplinas. Eu conseguia lutar wrestling com os melhores wrestlers, né, da época. Eu consegui trocar porrada em pé com o melhor striker do UFC, que era o Chuck Liddell, e fazer chão com todo mundo. Então, isso eu acho que realmente eu deixei até o Frank Trigg, numa entrevista, ele falou isso para mim. Eu nunca tinha pensado nisso, uma entrevista no Pride, anos depois de eu sair do UFC. Eu tinha muita gente seguiu meu caminho no UFC, parte de treinamento, forma de lutar. Mas eu acho que não vai acontecer pela forma que eu saí do evento, né? Eu ficaria muito lisonjeado se recebesse essa indicação para o Hall da Fama, mas eu acho que para mim não vai acontecer, por causa dessa minha saída do UFC, tá? Em relação ao Marco Ruas, eu acho que deveria acontecer sim, cara, porque o Marco não teve nenhuma saída conturbada como a minha. Foi um cara que, até talvez antes de todo mundo, começou a treinar todas as disciplinas, cross-training, que fez talvez até antes de mim, né? Começou a treinar todas as disciplinas e foi campeão do torneio na época, muito importante, né, cara? Assim como o Royce, ele foi campeão, um brasileiro campeão no torneio. Então, eu não vejo por que ele não poderia fazer parte do Hall da Fama. Eu acho que ele deveria, assim como o Pedro Rizzo também, que na minha opinião, o Pedro Rizzo não se fala muito, mas o Pedro Rizzo foi campeão do UFC. Foi campeão, Ele perdeu roubado no Range Couture. ele espancou, foi um dos maiores roubos que eu vi, cara. Todo mundo já foi prejudicado, né, cara? Mas você ser prejudicado numa luta por título da forma que ele foi é muito chato. Então, ele espancou o Range Couture. Randy Couture. E, para mim, também, esses são os dois nomes que eu acho que deveriam estar no Hall da Fama aí, cara, por tudo que ele fez, as lutas que o Pedro fez de roubando caras duríssimos, como Josh Barnett, Dan Severn, Arlovski, Dan Severn. Tirou uma fila aí, espancou todo mundo. Né? E quando era para ser campeão, foi roubado. Deram outra luta para ele, mas, porra, e aí, cara? Outra luta aquela ele ganhou, pô. Aquela ele ganhou, o cinturão estava valendo naquela, né? Igual me ofereceram com o Chuck Liddell a segunda luta. Pô, mas se eu tivesse ganho do Chuck Liddell aqui, eu estava disputando o cinturão com o título, não precisava descer de categoria para lutar pelo cinturão. Agora não faz sentido eu lutar com o Chuck Liddell novamente, é uma luta duríssima que você não sabe como é que vai ser. Poderia tomar um nocaute, sei lá, poderia perder, ou poderia vencer novamente. Quer dizer, eu achei que eu venci, né? Tudo bem, deram para ele. Mas aí depois de ter que lutar com o Tito Ortiz, então o Pedro é aquilo, cara. O cara ganhou a luta, tinha que ter dado o cinturão para ele naquele momento. Né? Segunda luta que ele fez, ele não teve a mesma performance. Mas é isso, eu acho que para mim realmente não vai acontecer, ficaria muito lisonjeado. Eu acho que eu fiz um bom papel ali na minha época como lutador do UFC, abrindo o caminho, mostrando um caminho que minha mentalidade de lutar, acho que foi um bom exemplo para isso. E o Ruas, para mim, deveria estar, com certeza, assim como o Royce e como o Pedro Rizzo.